Olá, meus irmãos, que Jesus possa estar conosco nesse momento em que iniciamos o nosso estudo da noite de hoje. E vamos começar pela lição que eu selecionei desse livro, Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 34 desse livro, intitulada Alterações na Fé. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 21. Ante as questões de vivência no cotidiano, se consegues manter a fé em Deus e na imortalidade da alma, acima dos obstáculos em que se nos apuram as faculdades no campo da vida, pensa compadecidamente nos irmãos alterados, em matéria de fé, especialmente naqueles que não puderam suportar o clima de trabalho e burilamento em que te encontras e que se bandearam não só para a indiferença, mas também para a negação. Provavelmente, alguns deles se fazem passíveis dessa ou daquela observação, tendente a interromper-lhes por algum tempo a capacidade de influenciação no ânimo alheio. Entretanto, em maioria, são companheiros em graves transformações na vida íntima. Esse terá visto crises e tribulações no instituto doméstico e se vê traumatizado como quem se vê à beira do colapso nervoso. Aquele terá concordado com sugestões deprimentes e haverá caído nos labirintos da obsessão. Outro sofreu a deserção de pessoas queridas e não conseguiu furtar-se a profundo ressentimento. Outro ainda varou desafios e testemunhos que lhe impuseram enfermidade e cansaço, estirando-se em desânimo. E outros muitos terão aguardado compensações materiais e remunerações afetivas que o intercâmbio espiritual não lhes poderia oferecer e arrojaram-se à rebeldia ou ao desalento. Diante dos irmãos alterados na fé, por essa ou aquela circunstância, usa a descrição da caridade em qualquer pronunciamento. Não lhe agraves as inquietações, propondo-lhes problemas novos, e nem lhe agite as feridas da alma com apontamentos infelizes. Quando possível, entrega-lhes o pão do otimismo e a luz da esperança, sem reproches desnecessários. Ao reerguer-lhes a confiança, reconhecendo que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por nós todos e que os companheiros de Jesus são, por ele chamados, para construir e reconstruir. Que assim seja. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, entrar em sintonia com o plano maior da vida, pedindo a Jesus que nos acalente a nossa alma, o nosso espírito, que abrande os nossos corações, os nossos pensamentos nesse momento. Que nós possamos ser esses companheiros de Jesus, acalentando esses irmãos alterados na fé. E que o estudo da noite possa trazer benefícios para nós, espíritos ainda falhos, mas em caminho do acerto a cada dia, do aprendizado, mesmo que às vezes falhando, mas insistindo no momento oportuno que nos é dado para a nossa evolução espiritual. Que a paz de Jesus esteja com todos e vamos agora concentrar nesse momento para que possamos absorver as máximas do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, o livro escolhido para esta noite, Opinião Espírita,
Chico Xavier, Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. A lição 16, do capítulo 16, ao companheiro espírita. As lições desse livro, as lições pares, são psicografadas por Chico Xavier através do espírito de Emmanuel, e as lições ímpares, psicografadas pelo médium Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. E também faz referência às lições desse livro com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E hoje, o capítulo 16 é direcionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que é Sede Perfeitos, no item 4, os bons espíritas. Então, vamos discorrer aqui a leitura, o que Emmanuel tem a nos dizer sobre ao companheiro espírita. Afirma Allan Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si, e quem raciocina por si desata as amarras dos preconceitos e escala renovações no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. É por isso que o raciocínio claro te arrancou ao ninho da sombra. Não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada, em que se nos desenvolvia o entendimento em multimilenária gestação. Cessou para nós a nutrição mental por endosmose no bojo dos pensamentos convencionais. Todavia, por que te transfere incessantemente de nível, quase sempre, desperta no mais doloroso tipo de solidão? A solidão dos que trabalham no mundo, a benefício do mundo, mas desajustados no mundo, sem que o mundo os reconheça. Falas, e frequentemente as tuas palavras voam sem eco. Ages, e as tuas ações nobres sofrem não raro o menosprezo dos mais queridos. Emancipas a própria alma, escravizando-te a deveres maiores. Auxilias desdenhado, compreendes desdenhado. Trabalhas padecente, edificas por entre lágrimas. Consola e vergastam-te os sentimentos. Cultivas o bem e arrastam-te o campo. Urge perceber, porém, que quantos consomem as próprias energias na exaltação do bem, se fazem clarão, e aos que se fazem clarão, as sombras não mais oferecem lugar em meio delas. Segue assim, trilha adiante, erguendo a luz para que as trevas não amortalhem indefinidamente os valores do espírito. Se temes a extensão das dificuldades, reflete na semente, a morrer em refúgio anônimo, para que a vida se garanta. Mas, se o exemplo de um ser pequenino te não satisfaz, medita no ensinamento do maior e mais glorioso espírito que já pisou caminhos terrestres. Ele também transitou na estância dos homens sem pouso certo. Para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais. Enquanto esteve diretamente no mundo, não reteve uma pedra em que se resguardar a cabeça. Transmitiu a sua mensagem libertadora em recintos de empréstimo e em vista das sombras não lhe suportarem as eternas fulgurações, já que não poderiam devolvê-lo ao céu, e nem lhe desejavam a presença. Junto delas, no chão, deram-se pressa em suspendê-lo na cruz, para que se extinguisse entre um e outro. Ele, no entanto, não se agastou de leve. E qual ocorre a semente que regressa da retorta escura a que foi relegada, convertendo abandono em pão redivivo. Jesus, também ao terceiro dia, contado sobre o desprezo extremo,
voltou em plenitude de amor e, ao transformar sacrifício em luz renascente, retomou a construção da concórdia e da fraternidade na terra, afirmando aos companheiros fracos e espantados: a paz seja convosco. Então, meus irmãos, nessa lição nós recebemos uma motivação para os dias atuais, porque essas lições são dadas para nós tanto tempo e nós não fazemos a reflexão que é necessária. Então, uma pergunta: quem somos nós nessa encarnação? Somos todos nós espíritos vivendo essa experiência na Terra, no mundo, no planeta regeneração. Nesse planeta que está nesse movimento de transição planetária, saindo de provas e expiações para ir para o mundo de regeneração, que é esse mundo melhor que vamos ter. Então, nós temos que pensar que nós somos espíritos nessa vivência. Espíritos que já viemos de eras anteriores, carregando já o nosso baú de conhecimento, de virtudes, de defeitos, de males cometidos em outras encarnações nossas. Então, nessa agora, nós temos a oportunidade de aprender. Então, o que nós podemos refletir a cada momento da nossa vida? Que eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Venho de tempos, de longas eras, de datas remotas, de tantos acontecimentos que nós não sabemos, mas que já passamos. Então, essa experiência que estamos vivendo agora, ela faz parte do nosso aprimoramento moral. Então, como diz Kardec, lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? Ele pergunta e os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Então, se nós somos o princípio inteligente do universo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Pensa bem, o tanto de informações que nós carregamos no nosso espírito. Tantas virtudes que estão ainda camufladas por nós e que nós às vezes temos medo de nos expor. Então, se nós somos herdeiros de nós mesmos, nós carregamos essa herança. E essa herança vem do Pai Criador. Porque o nosso Pai é o Criador de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Aí também temos essa questão no Livro dos Espíritos. O espírito é sinônimo de inteligência? Sim, a inteligência é um atributo, veja bem, é um atributo essencial do espírito. Por quê? Por que é um atributo essencial? Porque nós somos obra e criação de Deus. E Deus é a inteligência suprema. Então, é a nossa genética, vem do Pai Criador, que é a inteligência. Então, somos filhos do Pai que criou o universo. Deus é a suprema inteligência. Deus nos fez inteligentes e perfeitos. Então, vamos carregar nesse momento a nossa vida dessa inteligência porque nós temos. Carregar o nosso espírito dessa inteligência porque nós temos essa inteligência e somos perfeitos. Veja bem, todos nós nesse momento estamos criando possibilidades de alavancarmos o nosso progresso espiritual. Porque nós estamos reclusos nos nossos lares, mas que estamos, apesar de estarmos confinados, estamos aprendendo muitas coisas.
Estamos aprendendo a conviver melhor com a nossa família. Estamos aprendendo a ter empatia pelo outro. Então, essas virtudes, elas estão começando a se desabrochar. Porque nós viemos aqui para progredir. É a lei do progresso. E como nós progredimos? Nós vamos progredir por quê? Porque essa encarnação nós estamos vivenciando esse momento que nós estamos aprimorando o nosso espírito. Porque nós somos imortais. A reencarnação, ela possibilita que nós venhamos a nos aprimorar. Porque viemos para aprender, ensinar, amar e evoluir. Ela nos propicia a execução dessas virtudes. Eu aprendo, eu ensino, eu amo, eu evoluo. Se nós não fizermos nessa sequência, é meio problemático. Porque às vezes a gente aprende, mas não coloca em prática. Você não quer passar para frente? Não discorre aquilo que você aprendeu com os outros? Então, é muito importante esse momento que nós temos aqui hoje, para que a gente possa aprender, cada um de nós, aprender e nós passarmos a mensagem do Evangelho de Jesus para os nossos irmãos. Esses nossos irmãos, alterados na fé, como disse o Ceifa de Luz, e também o Opinião Espírita, porque às vezes nós estamos executando as tarefas na caridade, na benevolência, na indulgência, mas tem irmãos que não entendem. Mas também nós temos que ter caridade, como diz a lição, para com esses irmãos. Por quê? Porque cada um de nós está no seu processo, no seu grau de evolução. E cada um caminha conforme o seu passo. Então nós temos que também tirar essa cobrança de dentro de nós para com esses irmãos. Então, o verdadeiro espírita a gente reconhece pela nossa transformação moral e para o que nós pudermos fazer a mais. Então, essa transformação moral, aí ela tem que começar dentro de nós. Não é que a gente tem que ficar vendo, agora eu faço caridade, mas eu tenho uma irmã ali que ela não tem coragem de pegar roupa para doar. Tem muita roupa, mas ela não tem coragem. Gente, cada um no seu processo, no seu caminhar. Vamos respeitar. Então, temos que colocar uma razão. Não há efeito sem causa. Então, o sentimento nesse momento é o de gratidão. Por que estamos vivendo essa experiência? Por que nós estamos passando por essa tribulação toda? Será que nós queremos ser melhores do que Jesus, que passou tantas coisas, que passou tantos problemas, que passou por tantos desafios, mas ele venceu, porque ele disse mesmo, no mundo vós tereis tribulações, vós tereis dificuldades, mas animem-se, né? Eu venci o mundo. Tenho ânimo, tenho um bom ânimo. É difícil, porque é o nosso processo que estava no comodismo. E agora nós temos que sair do comodismo. Vamos sair do comodismo. Vamos progredir. Vou falar uma parte aqui sobre a lei do progresso. A lei do progresso, ela se faz em família, em contato social. Richard Simonetti escreveu um livro, Espiritismo, uma Nova Era, onde ele fala sobre a lei do progresso, que também Kardec discorre lá no Livro dos Espíritos. Somos seres perfectíveis, ou seja, somos seres perfeitos, em favor de uma existência feliz e produtiva.
É imperioso o aprimoramento moral e intelectual, buscando uma compreensão mais ampla dos mecanismos da vida e de nossa posição no universo. Aí nós temos que fazer essa pergunta. Quem sou eu no universo? Eu sou um espírito procurando o meu aprimoramento moral e intelectual. Com o objetivo de quê? De ajudar. De olhar com um olho de amor para o meu irmão. Com um olhar carinhoso, com um olhar afetuoso. Começar a colocar o princípio da caridade, nem que seja nas nossas falas. Não é só a caridade material, é a caridade moral também. Então, se o irmão, às vezes, nos desdenha, nós não temos que ter palavras ruins para esse irmão. Acolhe. Vamos acolher? Então, o aprimoramento moral é um esforço diário que nós fazemos. É a gente passar por cima do nosso egoísmo, do nosso orgulho. É a gente deixar as nossas virtudes, elas se florescerem em nós, nesse momento. É a nossa transformação. Então, vamos aproveitar esse momento para que nós possamos olhar para esses irmãos alterados na fé, para que nós possamos acolhê-los. Acolher. Porque nós sabemos que nem todos têm o entendimento que temos. Mesmo sendo estudiosos da doutrina espírita, seguidores do espiritismo cristão, mas às vezes também nós falhamos. Mas vamos acreditar, vamos ter fé, caminhar com essa fé. Sede perfeitos. Logicamente, não vamos conseguir a perfeição num momento, num estalo de dedos, mas a cada momento vamos fazer o nosso esforço diário. A espiritualidade reconhece o nosso esforço. Os espíritos que velam por nós, eles reconhecem o nosso esforço de estar estudando, de estar procurando pensar no bem. Quantos de nós nesse momento às vezes atribulam o pensamento por causa da situação que estamos passando? Mas não, vamos ter fé em Deus. Não foi Deus que quis isso. Isso é um processo que nós temos que passar. É uma reforma. Vamos fazer uma comparação. Vamos ter uma casa nova? Nós queremos construir uma casa nova. Eu tenho uma casa velha. Então eu quero uma casa nova. Então eu vou ter que reformar. Então a Terra, a humanidade está passando por essa reforma, essa transformação. Então vamos sair do homem velho para o homem novo. E como é que nós progredimos? Nascemos numa família e progredimos pelo contato social. Então, aí na questão 779, o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que o mais avançado ajuda o progresso dos outros pelo contato social. Olha, veja bem, as lições, elas fazem comparações, né? Desse homem que se desenvolve e aquele que não anda no mesmo ritmo daquele que se desenvolve. Mas que o homem que se desenvolve, ele tem que ajudar aquele que não está indo no desenvolvimento, né? Os mais avançados têm que ajudar o progresso dos outros. E isso acontece pelo contato social. Então, isso faz parte da nossa transformação moral, dos bons espíritas. É esse entendimento que nós temos que ter, essa empatia com o nosso irmão, de ajudar sempre. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. Nós temos o nosso livre-arbítrio e o nosso livre-arbítrio nos dá a condição
de nos analisarmos entre o bem e o mal. Então, se eu faço o bem, eu respondo por esse bem. Se eu faço o mal, eu vou responder por esse mal. Então, meus irmãos, vamos fazer o bem nesse momento, que nós possamos nos encher de energias boas, de assuntos edificantes, para que nós possamos, nessa caminhada, prosseguir. E para finalizar, eu tenho aqui uma mensagem de Joana de Ângeles com relação ao aprimoramento moral, né? Que faz parte da nossa transformação como os bons espíritas. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribui para a realização da meta. A nossa realização da meta é a nossa transformação moral. Então, aos companheiros espíritas, a transformação moral. Que nós possamos irradiar nessa noite energias do bem para a nossa transformação moral e a transformação moral dos nossos irmãos. Agradecido estamos e que nós possamos sempre fazer o bem e sempre ter amor, o olhar de amor para aqueles irmãos, todos, o do nosso lar, aqueles que nos rodeiam na sociedade, vamos ter esse olhar de empatia com todos. Eu agradeço a oportunidade e que todos tenham uma boa noite e fiquem em paz. Que o nosso Mestre Jesus possa fazer luz, como diz a lição, que ele se fez luz, e que a paz esteja com todos nessa noite. Que assim seja. Gratidão.